Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Pedro Henrique e junto com o Marcelo Tomás vamos orientar nosso projeto que é o escalamento de tarefas em máquinas paralelas idênticas com restrição de recursos que foi orientado pelo Dr. Leonardo Cabral. Este projeto, que também tem o mesmo nome do problema, que consiste em definir a ordem para a execução de uma série de tarefas em um conjunto de máquinas flexíveis idênticas considerando a disponibilidade de um determinado recurso compartilhado. A gente fez a aplicação desse problema na fabricação de componentes microeletrônicos, em especial na fabricação de microchips. E como seria essa aplicação? Na fabricação de componentes, eles fazem uso de uma máscara barra molde, o qual passa um feixe de luz sobre ela e ela grava num wafer que também é usado na fabricação de microchips. Essa máscara, ela tem uma construção muito alta, então a gente definiu que só temos um tipo de cada máscara. E essa máquina, ela gera muito custo também quando ela fica ligada. Então também o objetivo é reduzir o tempo que essa máquina fica ligada, baseado nessa restrição que só temos apenas uma máscara de cada tipo. E para gerar uma solução, a gente precisa de uma instância para o problema. Aí a nossa instância para o nosso problema precisa conter algumas informações chaves, que é a quantidade de tarefas, a quantidade de máquinas, a quantidade de moldes. E também o tempo necessário para a tarefa de cada molde, o tempo que cada tarefa usa e o tempo necessário para processar cada tarefa. Aí baseado nisso, a gente também tem a nossa saída barra solução, que é uma solução válida para o nosso problema, baseada em algumas restrições, que no caso são, se um molde já estiver em uso por uma outra máquina, ele não pode estar disponível para ser usado ao mesmo tempo na máquina atual. E sempre que um molde é retirado da máquina para inserir outro molde, é necessário adicionar o tempo de troca no tempo da máquina. Se vocês olharem embaixo, a gente tem uma solução viável porque ela respeita as restrições. Se vocês olharem também, a gente tem um valor de delta igual a 30. O que é esse valor de delta? Esse valor de delta eu chamei de make span. Ele é o tempo da maior máquina. Mais pra frente, eu vou explicar como é que ele será utilizado no nosso desenvolvimento. E qual é o objetivo do nosso projeto? O nosso projeto tem como objetivo dar um andamento no atual estado da arte, que é o melhor resultado obtido até agora publicado. E a gente fez isso fazendo uso de meta heurística, que nesse caso específico foi o uso do BRKGA, que é o Bayesian Random Key Generator Algorithm, ou algoritmo genético de chaves aleatórias associadas, que nada mais é que uma meta heurística que faz uso do algoritmo evolutivo para gerar uma solução válida, ou viável. Aqui a gente tem o fluxograma de funcionamento do BRKGA. A gente vai passar rapidinho, passo a passo, sobre ele. O primeiro passo é a geração dos vetores de chaves aleatórias. E como que ele funciona? A gente gera um vetor do tamanho da quantidade de tarefas da instância e cada casinha desse vetor tem um valor de 0 a 1. Aí, o conjunto desses vetores, cada vetor a gente chama de cromossomo e o conjunto deles chama de população. Aí, baseado com essa população, a gente realiza a decodificação. E como a decodificação funciona? A gente pega cada um desses cromossomos, realizamos a decodificação dele, onde cada um deles gera uma solução viável para o nosso problema. E assim que foi executada a decodificação de todos os cromossomos da população, a gente verifica se algum critério de parada foi satisfeito. No nosso caso, nosso critério de parada são a execução de 6.000 gerações, que no caso seria 6.000 ciclos do BRKGA. Logo após isso, a gente realiza a classificação dos cromossomos em elite ou não elite. E como isso é feito? Cada cromossomo, depois da decodificação, ele vai carregar um valor de fitness. O que é esse valor de fitness? É um valor que define a qualidade daquele cromossomo. Quanto menor o valor de fitness, mais hábil é aquele cromossomo. Aí, os cromossomos mais hábeis são classificados em elite ou não elite. Agora, com a nossa elite já definida, a gente faz uma cópia integral da elite para a próxima geração. E a gente também cria os mutantes para a próxima geração. A gente cria mutantes para que não ocorra segregação genética. E como é feita a geração desses descendentes para a próxima geração? A gente utiliza um método que é chamado de crossover, o qual selecionamos dois indivíduos da população, sendo pelo menos um deles elite, e pegamos uma quantidade de genes de cada um deles e geramos um novo cromossomo. E com essa nova geração gerada, a gente retorna ao processo de decodificação. Aí a gente vai repetir todos os processos anteriores, N vezes, até que nosso critério para ser satisfeito. Aí depois de ser geradas 6.000 gerações, obtivemos o seguinte resultado dessa tabela, onde M representa a quantidade de máquinas, N a quantidade de tarefas, asterisco a média dos resultados da arte, S a média dos nossos resultados, o gama o desvio padrão, o T a média de tempo, e o gap, que nada mais é que é a distância percentual entre os nossos resultados com o estado da arte, e baseado nesse valor de gap, a gente consegue analisar os nossos resultados com melhor eficiência. Observando as instâncias que têm menos de 5 máquinas, a gente percebe que ou houve um empate, ou houve uma pequena perda para a gente, porque no caso a gente está buscando o gap negativo. Porém, nas instâncias que tem 6 máquinas ou mais, o nosso gap foi negativo. E o que isso quer dizer? Que as soluções que a gente propôs, teoricamente, elas são executadas mais rápido. No caso, a nossa máquina que trabalha mais, trabalhou menos do que a do estado da arte. Assim, baseado nesses resultados, a gente conclui que, apesar da nossa abordagem ter tirado um gap médio de menos 2,75%, que é uma média geral superior ao atual estado da arte, o nosso desvio padrão não foi tão bom quanto a gente queria, permitindo um espaço para a gente poder melhorar, mas também apresentando uma certa imprevisibilidade dos nossos resultados. Aqui estão as nossas referências. E eu gostaria de agradecer a FAPEMIG, a qual sou bolsista, e a Sudeste, a qual o Marcelo Tomás é bolsista, pelo apoio a esse projeto. Aqui são os contatos meus, do Marcelo, do nosso orientador. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.